Boa noite, bem-vindo ao programa Conversa no Ponto, na edição de hoje, segunda-feira. Num dia em que iremos debater uma vez mais sobre um tema que tem sido falado em esfera pública e hoje, na Facinho, o Presidente da República fez o anúncio com esta grande abertura da disponibilização de mais de 40 milhões para um fundo que será atribuído a empresários que poderão ter acesso ao mesmo para poder impulsionar os seus negócios, ou seja, pequenas e médias empresas passarão a ter um apoio. As perguntas que surgem em torno deste assunto são várias, sobre a sustentabilidade, sobre até que ponto este fundo estará disponível para toda a sociedade e também para todos os empresários e os empreendedores no país. Vamos debater sobre este assunto com o Inocêncio Inhato, que se faz presente, analista político. Vamos falar também com Manuel Moiano, ele que é também analista político, mas antes disso gostava de ouvir um assunto prévio de algo que tenha deixado, ou seja, chamado a sua atenção durante o dia de hoje ou também a semana finda. Boa noite, bem-vindo, Manuel Moiano. Boa noite, saúdo ao meu colega Inocêncio, saudar os telespectadores, internautas da TV Ação. Agradecer a Deus pela vida e a vocês por esse espaço que têm nos dado. Com o meu ponto prévio, tentar resumir para não levar muito tempo, que logo pela manhã a cidade de Maputo acordou meio agitada, né? E os nossos irmãos de polícia camarária queriam que todas as mães saíssem nos passeios e foi um desafio muito maior aqui naquela hora das 8. As lojas todas estavam fechadas. Eu estava em casa, queria sair, não consegui sair por causa dessa situação, porque queria ver algumas coisas lá na baixa da cidade. Mais tardar, recebi uns vídeos de que tudo estava parado, mas bom que o pior não aconteceu. E se a polícia continuar agindo assim, eu quero dar os meus parabéns e muito obrigado, Niclência. Bem, Inocêncio Inhato, a mesma questão para si. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite a ti, Niclência. Boa noite ao meu colega de painel. Boa noite a toda a vasta equipe da TV Ação, boa noite a todo telespectador. Bom, o meu ponto prévio está ligado nada mais, nada menos que aquilo que está a acontecer na ENU. Eu acho que as vidas humanas estão acima de qualquer que seja o meio que nós usamos ou o meio de trabalho que é usado. Eu digo isso porque o que está a acontecer na N1, principalmente no troço de Manissa até o rio, em Coluane, que separa a província de Maputo e a província de Gaza, é uma situação muito triste. E volto aqui a frisar mais uma vez que a decisão do ministro do Interior em suspender os que estavam a trabalhar naquela altura ou naquela hora, para mim acho que foi uma suspensão muito leve. No meu ponto de vista, esses deviam ser expulsos do aparelho do Estado, porque dizimaram vidas humanas, deixaram com que os transportadores passassem naquela hora, porque depois das 23 horas tem que se fechar aquele troço, principalmente por causa do nevoeiro que se faz sentir naquele troço. Naquele troço. Eu acho que as vidas humanas valem mais do que qualquer preço que se possa cobrar por parte dos nossos policiais. É uma situação que não pode voltar a acontecer porque estamos a perder os nossos concidadãos, estamos a perder os nossos irmãos e são vidas humanas que estão a ser ceifadas a cada dia que passa. Muito obrigado. Pois bem, obrigada Inocêncio Inhato, obrigada também Manuel Moiano pela sua intervenção. Indo diretamente ao nosso tema de painel, foi lançado hoje, no primeiro dia da feira, sobre empreendedorismo, também sobre negócios no país, o fundo de 40 milhões de dólares para financiar novos investidores que não possuem as garantias tradicionais.
uma nota que foi dada pelo Presidente da República, que presidiu esta cerimónia de abertura do mesmo evento. Entretanto, há controvérsias por detrás deste anúncio do Presidente da República sobre a disponibilização deste fundo. Manuel Moiane, antes de partirmos para as nossas questões, eu gostava mesmo de ouvir a sua opinião em torno deste pronunciamento que foi feito pelo Presidente da República, tendo em conta vários fundos que já foram lançados no país há cerca de vários anos e sobre o desfecho dos mesmos. Bom, primeiro, ao meu entender, eu primeiro quero dizer que a iniciativa é muito boa e positiva, porque é uma inovação esta, para poder ajudar aos nossos empresários, né? Que também têm tido problemas ultimamente, e depois de termos assistido às manifestações, que muitas empresas ficaram fechadas, algumas pessoas já não tinham fundo para dar o caminhamento, continuar mesmo a operar na área empresarial. E se hoje o governo disponibiliza os 40 milhões, e é um sinal este que o país vai saindo do abismo que nós tínhamos para o crescimento da nossa economia local, e não só, porque tendo esse investimento, esse apoio que o país, os empresários receberam através do Estado ou do governo, e o testemunho de tudo é o próprio chefe do Estado. Eu digo que é uma iniciativa muito positiva e que se espera mais o melhor, porque na verdade precisávamos que os empresários tenham um pequeno financiamento na Clência. Exatamente. Eu não sei se a mesma pergunta é para si sobre este pronunciamento antes de partirmos das nossas questões profundas. Mais uma vez, está de parabéns o Presidente da República por essa iniciativa. Finalmente, vamos ter uma almofada de ar fresco no que diz respeito da ligação entre o governo e a sociedade moçambicana. Essa é uma iniciativa que vai trazer aquilo que é a sustentabilidade, principalmente no curtíssimo prazo, para os nossos irmãos que, de uma ou de outra forma, perderam algum ânimo ou alguma esperança no que diz respeito à sua produção ou à sua economia. Agora, só para termos um ponto de referência, pequenos negócios, na verdade, que foi anunciado hoje pelo Presidente da República, que foi um anúncio que até hoje, essa tarde estava a comentar com alguns amigos meus que é um anúncio que é bem-vinda para todos nós. Pequenos negócios são atividades econômicas de pequena escala, geralmente geridas por uma pessoa ou uma família ou um grupo reduzido de pessoas. Isso para dizer que essa iniciativa do Presidente da República vai abranger para as famílias que têm essa ideia de empreender, para as pessoas coletivas ou individuais estarão beneficiados com essa iniciativa. É uma iniciativa louvável, volto aqui a frisar, é uma almofada de ar fresco para os próximos tempos que nós vamos ter aqui no nosso país. Assim, mais aprofundada e mais direcionada sobre esta cultura de crédito para empresários e empreendedores moçambicanos. Como é que acha que vai ser este processo? Porque olha-se para Moçambique como um país que ainda tem uma dificuldade em lidar com empréstimos que são feitos por via de cooperações com países, com outros países, no caso com outras organizações. Olhando para o tipo de empreendedores, de empresários que temos atualmente em Moçambique, acredita que há capacidade de se conseguir gerir este fundo de modo a trazer melhorias ou benefícios sobre outros fundos que podem vir a surgir?
Bom, aí é que haverá talvez alguma dificuldade por parte do governo em financiar esses pequenos empresários ou pequenos comerciantes, porque Moçambique ainda é um país em via de desenvolvimento, é um país em que as pessoas não estão ligadas a esses tipos de empréstimo para que possam pagar esses valores dos empréstimos a médio e longo prazo, porque na ideia que eu tive, ou na conversa que nós tivemos, vimos que esses empréstimos vão variar de 4 a 5 anos. Significa que os nossos comerciantes, os nossos pequenos empresários vão ter esse empréstimo para conseguirem pagar num prazo máximo de 5 anos. Agora, eu escrevi um artigo hoje, por acaso, essa noite, ligado a esse assunto. Esse investimento vai ajudar o governo, vai ajudar a sociedade moçambicana em 3 dimensões. Investimento em inovações, fortalecimento de gestão financeira e adoção de tecnologia. Quando nós falamos de investimento em inovações, os fundos podem ser usados para desenvolver novas soluções, criar produtos novos, serviços relevantes e identificar novos mercados. Fortalecimento na gestão financeira. O dinheiro pode ajudar a organizar as finanças, elaborar um planejamento financeiro estratégico, controlar o fluxo de caixa ou mesmo criar reservas para esses pequenos comerciantes que já estavam no mercado a desenvolver as suas atividades. Adoção de tecnologia. A tecnologia facilita acesso a informações, otimizar processos que pode oferecer ferramentas para a gestão eficiente. Significa que, olhando para essas 3 dimensões, nas pessoas que vão se beneficiar desses empréstimos ou desse apoio por parte do governo, significa que, de uma ou de outra forma, no curtíssimo prazo, ou no médio ou curtíssimo prazo, podemos ter algum benefício, principalmente para essas pessoas que vão se beneficiar desses empréstimos. É uma iniciativa que vai trazer sucessos, vai trazer aquilo que nós chamamos de inovações por parte da sociedade moçambicana. Exato. Manuel Moiano, ainda mesmo sobre esta mesma questão, sobre a política, eu vou, de forma mais simples, expressar se calhar essa tentativa de explicação. A política da devolução, será que os empresários, os empreendedores, os novos empresários, como estão descritos aqui, e como o Inocêncio Inhate bem trouxe à superfície, estas pessoas que têm novos produtos, novos serviços para trazer, será que esta política de devolução vai funcionar ou este vai ser mais um projeto fracassado pela não seriedade ou se calhar pelo não estudo eficaz do mercado? Que opinião tem em relação a isso? Bom, primeiro temos que entender quem são os beneficiários. Uma das coisas que temos que entender essa parte. Você, como jornalista, pode investigar também essa parte, porque não se pode só dizer que deu-se dinheiro, 40 milhões para o pequeno empresários, para crescer, ser milhões de empresários, para empregar outros jovens desempregados. Só de 2002 para cá, o país tinha tinha uma taxa de 14,8% de desempregados. Isso é um sinal que o país está muito atrasado e o governo se traz essa proposta hoje de que tem que apoiar os empresários, megas projetos para os negócios crescer. Eu acho que não era o momento de olharmos amigos, camaradas
Indo nas zonas recônditas, distritos, em todo o canto do país, temos lá pessoas que também pensam em crescer, em ser empresário. Não podemos somente olhar no empresário que já existe no mercado. É preciso também colher ou dar uma iniciativa, apoiar os jovens que têm projetos sonhadores para poder crescer. E só fazendo isso, eu quero acreditar que teríamos um país desenvolvido. Indo à tua questão, se isso pode vir a funcionar ou não, vai depender dos que irão ser beneficiados com esse dinheiro, né? Então, as pessoas que vão receber o valor, tens que estar ciente que o dinheiro vem do convite do Estado, sim, mas o Estado pode ter emprestado o dinheiro também fora do outro país para poder ajudar o crescimento da economia do nosso país. Então, os que tiveram o privilégio de se beneficiar com esse valor, é preciso que use devidamente o valor, criar empresas ou megas projetos para criar um mercado para todos os maiores jovens que precisam de empregos, né? Eu acredito que, sendo sérios, o governo estando lá a fiscalizar também, porque creo que esse dinheiro não está a se dar a qualquer um. Mas aquilo que eu estava a dizer, que tem que evitar dar um empresário, uma pessoa que já está no mercado há muito tempo. É preciso também olhar num jovem que pretende crescer, mas não tem condições para poder andar. Então, temos que ajudar essas pessoas. Criamos todas as formas. Embora que agora há esse, como chama aquilo, desenvolvimento local, que há o dinheiro também vai dar todos os jovens, que não será todos os jovens, vai ser um grupinho, que por isso tem que passar do secretário do bairro, vai dizer que não faz parte da nossa coligação. Então, o governo vai ter que fiscalizar, os empresários, ou os que tiveram o benefício, porque pode não ser todos que são empresários, mas tiveram o privilégio, ganharam o valor, tiveram um valor de empréstimo, posso assim dizer, que use devidamente de uma forma correta, para garantir o funcionamento, dar emprego a outros jovens que estão desempregados, porque esperando só o governo que vai nos dar emprego torna mais difícil. Exato. Tendo jovens empreendedores fica mais melhor. Exato, Manuel. Não sei, senhor, só para explicar de forma profunda o pronunciamento do Presidente da República e também este memorando que foi assinado hoje na FACIM, ele afirma que são cerca de 40 milhões de dólares, o que seriam 2 mil milhões de meticais. E o objetivo do fundo é financiar novos investidores de pequenos negócios que não possuem garantias tradicionais. E se falamos de imóveis ou bens de grande valor, que normalmente são exigidos pelo Banco de Moçambique. Inocêncio Inhatte, falando exatamente dos procedimentos que devem ser seguidos antes e depois da atribuição deste fundo, dando o exemplo da literacia econômica que poderia se dar para estes empreendedores, para estes empresários, que de alguma forma alguns podem não ter domínio sobre o cuidado a se ter com esse dinheiro para evitar consequências futuras. Qual é a opinião que tem a trazer em torno deste mesmo processo? Porque já se assistiu o caso do fundo dos 7 milhões de meticais, onde vários empresários, vários empreendedores perderam dinheiro. Que ação deve ser tomada com vista a não perder este fundo e para que haja, de fato, desenvolvimento? Bom, é uma boa questão. O que acontece é que falta-nos, principalmente para todos nós, aquilo que nós chamamos de o uso do valor adequado, quer dizer, usar o valor de uma forma racional. Isso chama-se, podemos olhar num outro ângulo de empreendedorismo. Eu acho que agora o governo já teve uma lição dos 7 milhões que foram distribuídos nos distritos e que não teve aquele êxito que nós esperávamos que podia trazer. Porque essas pessoas não foram capacitadas, as pessoas receberam esse financiamento, fizeram uso desse financiamento e não souberam fazer a gestão desse financiamento. Porque ao receber esses valores monetários, é preciso que faça a gestão desse financiamento. E é preciso também que tenha foco no tipo de negócio que quer fazer.
muitos optaram em fazer negócios que, de alguma forma, não trouxeram os seus devidos sucessos, não trouxeram êxito. E viu-se que muitos até perderam os seus valores. Agora, o grande desafio que o governo tem que ter agora é, primeiro, capacitar as pessoas que vão se beneficiar desse financiamento. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que o governo vai enfrentar nesses 40 milhões está ligado ao alcance, à sustentabilidade e na gestão transparente. Quando nós falamos de gestão transparente, quem vai gerir esses 40 milhões? Quais são e quem serão os créditos de acesso para essas pessoas que vão se beneficiar desses 40 milhões? O alcance. Será que os fundos chegam aos pequenos... Será que esses fundos vão chegar aos pequenos comerciantes do mercado informal ou não? E a questão da sustentabilidade. O governo será que vai fazer o seu devido acompanhamento a essas pessoas, a esses pequenos empresários, a esses pequenos comerciantes nas zonas recônditas, no distrito? Será que afirma que há necessidade desse acompanhamento contínuo? Esses são três grandes desafios que eu acho que o governo vai ter que ter ao longo desses 4 ou 5 anos. A questão de gestão transparente, do alcance desse comerciante e a questão da sustentabilidade. Sim. Porque se não haver essa sustentabilidade ao longo desse tempo, significa que vai ser um dinheiro que nós vamos lançar na água e não vamos ter e se o governo consegue cumprir esses 3 desafios, arrisca, que benefícios a sociedade, o país no seu todo poderá ter futuramente? Eu escrevi um artigo. O microfone, por favor. Inocêncio Inhato, o microfone. Eu escrevi um artigo hoje ligado a esse assunto, que diz que os 40 milhões podem, de fato, representar um ponto de viragem para os pequenos negócios em Moçambique. Mas o impacto dependerá menos do montante em si e mais distribuídos a serem fiscalizados. O desafio é transformar esse apoio em crescimento real, inclusivo e duradouro, evitando que seja apenas mais uma promessa perdida. Okay. Então, acho que olhando para aquilo que é a questão da sustentabilidade, a questão dos próximos passos, se haver uma fiscalização adequada, haver essa pré-capacitação dos nossos concidadãos que vão se beneficiar desse financiamento, eu acho que estarão todos, quer dizer, todas as condições estarão todas criadas para que Moçambique possa ter sucesso. A última questão, Inocêncio Inhato, este fundo por si só é suficiente, economicamente falando, para impulsionar? No estudo que nós fizemos no princípio deste ano, porque houve um estudo que nós sentamos, os economistas, nós vimos que o financiamento para pequenos negócios tinha que ser no mínimo de 90 milhões de dólares e não 40 milhões. Eu acho que o Estado só conseguiu ter os 40 milhões de dólares, mas o estudo que nós fizemos era de 90 milhões de dólares para todo o país, principalmente para os 154 distritos que Moçambique tem. Exato. Manuel Moiane, sobre a questão da transparência,
Quais os mecanismos seriam necessários para garantir que este fundo não seja desviado ou, se calhar, mal gerido? Bem, para que a transparência é a pessoa indicada para poder levar o assunto para mais avante, né? Sem precisar olhar que o Inocêncio concorda com a minha ideologia ou não, se o Inocêncio está aqui no bairro, pertence à organização X ou não. Então, se o fundo é para o povo moçambicano, se é para todos nós, é preciso descartar o ódio de perseguição política, porque quando vem um fundo para o benefício de todos nós, mas ter lá pessoas que impedem, faz de tudo, mesmo para fazer um pequeno serviço de agente, às vezes é obrigado, tem que ter cartão vermelho para fazer parte do serviço de agente nos hospitais. Então, falando do dinheiro, que é um dinheiro sagrado, toda a gente quer dinheiro. E estando em condições ou não, mas ele quer dinheiro para se beneficiar. Enquanto o dinheiro não vem em nome de certos partidos ou de algumas pessoas que com cargo de chefia, é para todo o povo moçambicano. Quem tem capacidade para gerir o valor que dê esse dinheiro, que haja transferência em todas as formas, sem precisar discriminar os outros, né? Porque nunca participou nas reuniões e quando vai lá fazer visita, então precisamos que nos unirmos. O país é que vai sair a ganhar, tendo mais de 20 empresários aqui, ou Inocêncio, juntos a trabalharmos, fica mais melhor, porque teremos pessoas a trabalhar para a empresa, menos desemprego, para o próprio Estado, que ajudou em ter fundo para dar a esses pequenos empresários. Então fica mais melhor, que é uma descarga, digamos, a carga que o governo carrega hoje, em qualquer setor, em qualquer sítio, a juventude reclama de falta de emprego. Então, ser pessoas imparciais, transparências, que o dinheiro é para todos nós, vai beneficiar, vai ajudar o próprio governo, porque não estará toda hora a para que o governo não dá emprego à juventude, né, Neclência? Exato. E não sei, senhor, falou aqui de forma leve sobre as comunidades, sobre as zonas recônditas, sobre... Vamos falar de forma particular dos agricultores que de alguma forma vão querer ter acesso a este fundo, a este financiamento. De que forma pode ser o contacto governo e estas pessoas das zonas recônditas que em algum momento não têm noção de tecnologias, não têm noção de estratégias mais avançadas para a gestão deste dinheiro, para o controle do mesmo? Para esta sociedade ou para este pequeno grupo, qual tratamento deve se dar? Olhando assim, sob o ponto de vista econômico, como é que deve ser tratado este assunto? Falando da formação, falando de alguma forma do segmento que se deve dar no desembolso do valor, o controle. Como é que deve se olhar para este grupo? Bom, eu escrevi muito. Felizmente está tudo atrelado ao assunto em debate. Eu escrevi muito e a sua questão está em volta daquilo que estava para falar e parece que estávamos na mesma sintonia. Bom, eu vou tentar ser mais sistemático para os nossos telespectadores conseguirem perceber. Olhando para aquilo que é o financiamento, principalmente para as comunidades e para as zonas recônditas, eu escrevi isso em 3 dimensões. O acesso ao financiamento, formalização e capacitação e o impacto social. Exato. Olhando para o acesso ao financiamento, muitos pequenos empreendedores não conseguem créditos nos bancos devido à exigência de garantia. Esse financiamento, de uma ou de outra forma, vai dar garantias, mas não vai ser a mesma garantia que os bancos normalmente prestam para quem quer fazer o empréstimo no banco ou quem quer fazer o financiamento via banco. Formalização e capacitação. Esses recursos podem ser usados também para programas de formação em gestão, inovação digital
integração em cadeias de valor, principalmente para as zonas recônditas. Se nós aplicarmos esse financiamento, vai ajudar muito nas zonas recônditas para programas de formação em gestão, inovação digital e integração de cadeias. Porque o que acontece é que nas zonas recônditas não tem essa formação de gestão. Muitas das vezes os nossos comerciantes ou os nossos concidadãos nas zonas recônditas, eles não têm essa formação em termos de gestão, gestão de pequenos negócios e por aí. E o impacto social. Mais financiamento pode significar mais empregos locais, nas zonas recônditas, nos distritos e nas comunidades. Redução de pobreza, maior resiliência na economia. Mais ou menos são essas três dimensões que, de uma ou de outra forma, vão criar mais oportunidades para as comunidades e para os distritos. Valor nas comunidades seria um risco ou uma oportunidade? Estaríamos a assumir que estas comunidades estão prontas para receber este valor? Bem, eu posso dizer que seria uma oportunidade, porque toda a gente agora quer ser empreendedor, se não ser dependente do governo, que o mesmo governo não consegue dar emprego a essas comunidades, e a comunidade vai receber esses fundos tão feliz. Mas, segundo o que disse o meu colega aqui no Censo, é preciso mesmo dar uma capacitação a essa gente, porque são aquelas pessoas que esperam uma colheita de gergelim para ter 1000 meticais em casa, né? Então, se passa a receber uns 200 meticais, pode não vir a fazer os mesmos projetos que ele sonhou ontem para progredir. Então, é preciso que o governo esteja capacitado de ter gente para poder fazer formações. Pode não ser, porque o país é grande. Ponhamos cada província ter lá pessoas capazes, capacitadas, para poder dar uma pequena capacitação àquela nossa avó que está em Escoraquara, por exemplo, que nem para assistir o neto a falar na televisão é difícil. Então, tem que ir para lá, fazer uma palestra, acessibilizar-se, dar capacitações e dizer que o dinheiro que o governo está a dar não é para eu comprar frangos no mercado para vir cozinhar, é para investir, para poder devolver o dinheiro, para poder dar a outras pessoas também que não tiveram o acesso quando a vovó teve naquele momento, né? Exato. Seria uma grande oportunidade, caso isso aconteça, e eu quero acreditar que todas as vovós vão gostar dessas oportunidades. A não que não haja, como que eu disse, isso aqui não faz parte, então não pode ter valor, tem que dar toda a gente. Exato. E não sei, Sunhate, de alguma forma nas zonas rurais, alguns pequenos negócios ficam à margem de políticas públicas. De que forma pode o governo agir de modo a beneficiar todos esses negócios, a não ser para que não aconteça, no caso, o fato de alguns negócios serem beneficiados e outros não? Como é que pode haver esta inclusão para que não haja esta divisão por conta das políticas públicas? Bom, eu acho que esse vai ser um grande desafio do atual governo, porque o que acontece é que esse financiamento primeiro devia começar nas zonas recônditas, nas comunidades, para depois passar para as zonas rurais. Porque é nas comunidades em que se sente as grandes dificuldades em termos da sustentabilidade econômica. Eu tive esse privilégio, ainda tenho esse privilégio de viajar nos distritos, e nós vimos que nas zonas, nas comunidades, nos distritos, ainda há essa resistência no que diz respeito a esses financiamentos. O que acontece é que mesmo
os bancos que nós temos nos distritos, eles têm essa resistência em não financiar as comunidades nas zonas recônditas, as comunidades que dependem da agricultura, dependem das criações, e os bancos não são muito resistentes em termos nós nos esquecemos que a base do desenvolvimento do nosso país parte da agricultura. Moçambique é uma terra muito, mas muito fértil, que pode, de alguma forma, se nós apostarmos mesmo nas zonas recônditas, nas comunidades, nos distritos, em financiar aquelas comunidades, Moçambique sai a ganhar. Manuel Moiane, dentre estes e outros assuntos que têm sido levantados sobre este fundo, fala-se também de parcerias estratégicas. Que papel pode desempenhar o setor privado e as organizações internacionais para multiplicar o impacto deste fundo? Bom, é bem sabido, né, que de tudo que nós queremos fazer, temos que ter lá alguém para nos orientar e dizer que isto aqui não, isto aqui sim. E como Estado, sempre tem essas parcerias para garantir que o estrangeiro, né, possa-se dizer, que continuar a acreditar no nosso país é o mesmo, depois do acordo que se fez, o governo deve voltar a depositar confiança naquelas parcerias para amanhã voltar a nos ajudar novamente. Enquanto não haver isto, só podemos passar vida nas televisões que Moçambique deve milhões e bilhões de dinheiro que o próprio governo não consegue pagar. Podemos vir a ser penholado ou vão penholar o próprio inocêncio e ir embora para outros países para trabalhar para ele. Então, é preciso que os parceiros acreditem em nós e os nossos dirigentes que tem essa parceria, essas amizades todas, que mantenha a firmeza e responsabilidade para não passarmos vergonha como país, pelo menos nesse setor. Fomos dado dinheiro, digo que é um favor um país decidiu, ou uma organização decidiu ajudar o nosso país com dinheiro para poder ajudar os moçambicanos a crescer financeiramente. Então isso é de louvar, né, Clência, né? Qual seria o papel das organizações internacionais para multiplicar este fundo? Bom, Moçambique é um país que ainda está em vias de desenvolvimento. Falamos mais ou menos desse assunto na edição anterior e vimos que falamos do IDE. IDE é investimento direto estrangeiro. E vimos que o que acontece é que no investimento direto estrangeiro, quando os nossos empresários de fora ou os nossos investidores que vêm de fora para investir no nosso país, a maior preocupação desses financiadores ou desses parceiros é de ganhar. Eles não estão muito preocupados com a situação econômica do nosso país. É essa expressão que nós até falamos na semana passada de win-win. Mas Moçambique fica numa situação de win-lose. Quer dizer, temos três dimensões: win-win, win-lose e lose-lose. Mas os investidores internacionais, eles não estão muito preocupados com essa situação de eles perderem. A preocupação máxima deles é de saírem a ganhar. Então, eu acho que... Eu gosto desta colocação que me leva a trazer uma questão. Será que os moçambicanos estão preparados para esta teoria do win-win? Nós, atualmente, até posso dizer que estamos preparados. Porque ao longo desses 50 anos, o que aconteceu é que Moçambique cometeu um erro gravíssimo de cálculo. Os contratos que o governo foi fazendo ou foram feitas ao longo desses 50 anos, eu te digo claramente, foram contratos muito mal feitos e que nós estamos
a ter prejuízos enormes desses contratos muito mal feitos, começando pela própria Mosal, que esse contrato foi feito pela Mosal, pelo Vale, pela empresa que está a explorar as areias pesadas de Moma, essas areias pesadas que estão a ser exploradas em Cibuto, pela exploração do próprio gás em Cabo Delgado, pela exploração de minas de grafite, de ouro, de diamantes em Cabo Delgado, principalmente no distrito de Montepuez. São contratos, no meu ponto de vista, que foram muito mal feitas, em que Moçambique esteve numa situação de win para os investimentos diretos estrangeiros. Exato. E loze para o nosso governo moçambicano. Exato. É sobre a imagem do novo governo, Manuel Moiane. De que forma esta medida fortalece a imagem do novo governo perante a juventude, os pequenos empreendedores, num período pós-eleitoral marcado por contestações? Bom, a imagem ganha uma visibilidade que ninguém esperava. O chefe do Estado, Daniel Chapo, tudo está a fazer na Clência para poder reconquistar o poder do povo, porque o povo é que tem poder. Então ele faz isto, faz tudo para poder reconquistar o que ele perdeu ontem, porque perdeu ontem, refiro-me à confiança da população. Se a população saía à rua, queimava as coisas, e logo notava-se que o próprio governo perdeu a legitimidade como governo moçambicano. Então, tendo esse financiamento para a juventude, embora que não é toda a juventude que vai ter esse privilégio, vai ter que ter aquele fulano YX. Pelo menos, eu digo sinceramente falando, em menos de 7, 8 meses, e ele está a conseguir fazer o suficiente como um chefe do Estado. Eu tenho que louvar isto. É raro, mas temos que, porque o país saiu numa tensão muito perigosa há meses, que não é tarefa fácil, você encontrava abaixo da cidade, tudo parado, as estradas bloqueadas, foi preciso que haja o diálogo para tudo parar, para voltarmos à normalidade, que é dessa normalidade que as coisas estão a funcionar. Quero acreditar que se continuasse com as manifestações, nesses 40 milhões nós não teríamos hoje. Os que sonharam ou pensaram em nos dar dinheiro, dizer que não, o país está em conflito, o país está em manifestações, não vamos adiantar em nada dar o dinheiro num país que não há entendimento. Então ele conseguiu aproximar os outros opositores, os seus adversários, para sentar numa mesa, como que eu estou com o Inocêncio hoje, para dialogarmos e ter uma solução para o país avançar, né? Exato. Obrigado. Inocêncio, sobre a transparência na gestão desses fundos, quais são os mecanismos necessários para garantir que este fundo não seja desviado ou mal gerido? Bom, eu acho que o Estado tem vários modelos para fiscalizar isso e dar certo. E um dos modelos é ir nas zonas recônditas, nas comunidades, e ver, identificar quais são os jovens capazes, quais são as pessoas, as famílias que estão a produzir, que precisam desse financiamento para que possam aumentar mais a sua produção. Mas eu tenho minha opinião pessoal, um desses fundos, talvez uns 10 milhões de dólares, podia ser alocado para os estudantes que estão a terminar os seus cursos de formação profissional. Eu falo dos alunos do Instituto Comercial e do Instituto Industrial. Nós temos bons alunos no Instituto Industrial que podem fazer o bom uso desse financiamento para iniciar as suas atividades na parte de eletricidade, na parte mecânica e várias outras áreas. E temos bons alunos também que podem usar esse financiamento para
o uso de contabilidade e algumas formações que nós temos no Instituto Comercial. É a minha opinião, porque já fui formador no Instituto Comercial e eu vi que formamos muitos, mas muitos bons jovens que, por falta desse financiamento, não puderam... Acredita que alocar este fundo em prática na academia ou para jovens recém-formados ou para jovens no processo de formação para seria uma os boa jovens aposta? recém-formados. Eu tenho experiência disso. Já financiamos alguns jovens que saíram do Instituto Comercial, que hoje são bons empresários, até alguns têm as suas consultorias, outros abriram as suas consultorias em vários cursos, guias, restrição a andares, gestão, estão a ter sucesso no mercado. E por fim, Manuel Moiane, que impacto este fundo pode ter de alguma forma no combate à pobreza? Impacto? Bem, Sim. A combate à pobreza, eu posso dizer que saber fazer um bom uso e sabermos que esse dinheiro temos que devolver, eu acho que é suficiente isso para o Chisungo lá em casa. Exato. Inocêncio Inhato, sobre o impacto do combate à pobreza de alguma forma, o que significa este fundo? E falou aqui um pouco sobre os jovens recém-formados. Quem seriam os agentes desta mudança no país de agora em diante? Quem seriam as pessoas que se tivessem esse valor, poderiam dar seguimento? Falou aqui da juventude, falou aqui dos recém-formados ou dos estudantes ainda, mas de que forma pode-se usar este fundo para combater a pobreza no país? Bom, uma das formas é essa que acabei de frisar há bom pouco tempo. Pode-se alocar para os jovens recém-formados. Temos muitos jovens com ideias inovadoras que podem fazer o bom uso desse financiamento. E também temos, eu vi isso em Niassa, no distrito de Ngaúma. Assisti isso, ninguém me contou. Há 3 semanas atrás, vi que temos comunidades lá que só lhe falta financiamento e com esse financiamento eles podem desenvolver mais a sua produção agrícola, porque a base de desenvolvimento, principalmente na província de Niassa, eles estão a desenvolver muito, eles apostam muito na agricultura. Eles têm muita produção de feijão, milho e várias outras produções. Eu vi isso e vi que com bom financiamento, com um financiamento, aquelas comunidades podem desenvolver com muita evolução essa sua produção da agricultura. Fala-se de gerência de mais empregos, a possibilidade de haver mais jovens, mais cidadãos empregados. Concorda desta opinião? Concordo plenamente. Eu concordo com esse fundo que vai ser disponibilizado pelo governo. Vamos ter mais portas de emprego, vai se abrir, porque esses que vão se beneficiar desse financiamento por parte do governo vão ter que contratar mais mão de obra para que lhe possam lhe auxiliar nas suas atividades. Isso significa que vai ser mais portas de emprego que vão se abrir e o país está a ganhar. Exato. Manuel Moiane, considerações finais. Bom, obrigado novamente pelo espaço. Agradecer os telespectadores, internautas que estão aqui a mandar mensagem no Facebook, ao Lucas Jair de Lisboa, e muito obrigado. A todos que mandaram mensagem,
e é notável que estamos mesmo a comer por via Facebook e até a próxima oportunidade. Obrigado. Exato. Inocêncio Nhado? Bom, só para terminar, dizer que os 40 milhões para o futuro que faltava nos pequenos negócios em Moçambique são um coração de economia nacional que vai garantir emprego, sustento a milhões de famílias. E na estimativa que eu fiz ao longo do dia de ontem e hoje, estima-se que mais ou menos 80% da população ativa vai estar inserida nessas atividades informais e formais. E muitas terão acesso a crédito, tecnologia e formação adequada. E muito obrigado pelo convite. Exato. E obrigada também a si que esteve a acompanhar o nosso programa por este tempo. Voltamos na segunda-feira para mais uma edição do programa Conversa no Ponto. Acompanhe a restante programação da TV Ação. Até lá.